até aqui, Thelma, tudo em ordem, você está tudo tá pesado, vamos reduzir o ritmo, o que lhe parece? Está sem áudio, Thelma. Tá ótimo, João. Você acelerou, nem me parou antes. Eu tô aqui para fazer uns comentários. Podemos bater um papo rápido? Sim, você tem muita coisa, principalmente do que eu já falei até agora. O que eu acho importante, que eu acho que não caiu a ficha para todo mundo, mas quando a gente fala dessas evoluções de redes citadas, como 5G ou Wi-Fi 6, muita gente pensa que eles vieram só com o fato de aumentar a banda, né? Aumentar a possibilidade de você trafegar mais dados e melhorar esse bits de processamento por segundo. Mas não, eu acho que quem ainda não tinha essa ciência fica. Essas novas redes, elas vêm para comportar mais usuários conectados, falando simultaneamente. E quem tem interesse de saber mais, né? Quando você tem o quadro que você colocou das diferenças do Wi-Fi, tem a questão da divisão de frequência, que muda do Wi-Fi 5 para 6. E essa divisão de frequência que você explicou muito bem, porque você trouxe conceitos de dia a dia, de velocidade do carro para a gente entender, o que faz toda a diferença nessas evoluções. E para quem acha que 2030, falando do 6G, é algo que está longe, não está, tá? Eu e o João, a gente participa de um Mastermind de Internet of Things, que é um Master Things, um programa, inclusive aqui do Tudo Sobre IoT, e a gente já tem especialistas que estão fora do Brasil, no caso, na Suíça, trabalhando já no 6G. E o 6G ainda está em formatação, evolução, então tem muitas novidades. A gente não tem um retrato final de como é que vai ser o 6G. Bom, em relação à semântica que você falou, que eu acho que é o grande boom do momento, dessa fase de amadurecimento do metaverso, que é o que a gente está agora, né? E é o conceito por trás da Web 3.0, é o que marca, né? É a questão da semântica. Queria só dar um depoimento que essa realidade do semântica já começa a aparecer. Aqui no Tudo Sobre a IoT, a gente usa um programa de pesquisa e ele já faz uma semântica. Claro, não é no potencial que a gente está falando, né, de toda evolução ou oportunidade dessa semântica que marca o carimbo da Web.0, mas é super interessante, porque quando a gente convida, né, a nossa base para responder alguma pesquisa, ele mesmo já faz um filtro, ele pega palavras e separa o que as pessoas disseram sobre sentimento, sobre tecnologia, então ele já tem um banco de dados que faz uma organização ou uma visão que, se eu, como pessoa, for trabalhar manual, seria muito complicado. Então, faz sentido, João, isso ser dentro da semântica? Olha, vamos dizer assim, quando a gente pensa na web semântica, nós estamos pensando com mecanismos que nos permitem a especificar, né, vamos dizer assim, estruturas semânticas de busca, de conexão. Então, tudo que você falou é verdade, mas ele tem outras N aplicações dependendo da tecnologia. A web semântica, a web 3.0, ela tem hoje mais de 30 tecnologias embarcadas. Então, óbvio, e a tendência é esse número crescer muito. Ele começa a ser aplicado em gerenciamento de banco de dados, né? Ele começa a ser aplicado na questão do down, da descentralização, no controle e estrutura da descentralização, tem muita coisa. Mas, como está tudo em evolução, então não dá para trazer todas as iniciativas que ainda, mas ainda eu acho que estamos num momento ótimo para que todo mundo possa acompanhar as notícias, procurar sobre esse assunto na internet e vai ver que vão aparecer notícias uma atrás da outra sobre isso e N aplicações que estão começando a acontecer no mercado, tá, Thelma? Mas isso está evoluindo. Inclusive, eu acho que vale a pena quem quer se aprofundar na semântica, o material da aula passada
tem um arquivo exclusivo só sobre semântica, que esse conteúdo, esse termo não faz parte do nosso vocabulário, né? E a gente aqui, como Metaverse Expert, precisamos entender. Então, lembra a todos que o nosso material de apoio faz parte da grade curricular aqui da formação Metaverse Expert. Quando a gente fala de renderização, é um problema que já existe hoje, né? A gente vê cada vez mais as transmissões ao vivo e o número de usuários simultâneos. Estava vendo até uma reportagem essa semana, né? O NBA, a gente está falando de 10 milhões de pessoas ao vivo, e eles querem garantir a qualidade. Inclusive, um colega aqui do curso deixou um comentário na plataforma na aula passada, falando, né, que essa questão da renderização aplicada aos modelos de 3D e 2D, que é algo que ainda tropeça, né? E a gente nem resolveu, digamos, a base atual do que a gente já acessa, e a gente já está falando da necessidade de, para o metaverso funcionar, ter um poder adicional. Por que eu estou comentando isso? Para trazer segurança para a gente que esse futuro já está se fazendo presente, né? Os amadurecimentos da tecnologia ou a inclusão do metaverso é uma evolução da dor que a gente já está passando hoje, digamos assim, para esses entretenimentos ao vivo. O Hyper Automation vai ser muito interessante, e para quem desenvolve aplicações, eu acho interessante que muitas vezes a gente pensa no corporativo, né? O RPA já é um conceito bem validado, né, no corporativo, porque aquele copy-paste que a gente faz nas atividades, elas são resolvidas pelo RPA, que fazem muito mais rápido e mais inteligente. Hoje, o RPA é de fácil adesão, né, porque o ROI é comprovado, e agora vem o Hyper Automation, vem com tudo. E essas inteligências que tem o AI por trás, né, e as variações do AI, poucas pessoas eu vejo pensando na aplicação do varejo. Então, eu quero trazer o conceito para as pessoas que não só você desenvolver para o corporativo, mas para a pessoa física, porque eu, pessoa física, não posso programar, que eu acho que acho não, né? Tenho certeza que o metaverso vai proporcionar muito disso, mas dele ligar para a empresa e fazer atividades que eu, pessoa física, faria. Então, o Google tem um caso muito interessante de 2, 3 anos atrás, que ele tem uma programação que eu posso deixar agendado para ele ligar para a manicure e marcar o horário para mim, né? Então, cada vez mais que os digitais, as mensagens, esses bots, os chatbots estão aí, o RPA integrado para o varejo, talvez nesse conceito de hyper automation, faz muito sentido. Poucas pessoas, empresas estão explorando atender soluções para a pessoa física usar. E aí, você usaria? Conta para a gente. Bom, só para a gente terminar o último assunto que eu quero comentar, o AI Engineering é algo certeiro para quem está pensando em carreira técnica específica. Cada vez mais, os profissionais de altas tecnologias estão sendo requisitados, e só a parte de software, sem o plugin da engenharia, porque quando o professor trouxe esse conceito, a gente, de repente, só vê a parte da web, mas esse conceito, eles vão estar nos dispositivos também, né? E a gente já vê essa evolução de telas conectadas, então, não é limitado só ao que a gente vê dos sistemas para computadores, mas eu acredito muito que os dispositivos de internet das coisas, os dispositivos conectados, faz parte dessa engenharia de inteligência artificial dentro dele. Então, a gente já vê hoje para IoT, o machine learning funcionando dentro do sensor,
porque a gente dá autonomias para as máquinas e a gente não pode ficar 100% dependendo de conectividades ou de nuvem. Então, essa é a minha visão. Tô no ramo certo, João? Perfeito, tá certinho, Thelma, é isso mesmo.